O Brasil vem destoando de outros países mundo afora no que diz respeito ao avanço da Covid-19. Enquanto tantos lugares veem a vacinação avançar e o número de infectados cair, o Brasil mantém uma estatística triste. A cada 3 mortes por Covid em todo o planeta, uma ocorre no Brasil. Eu sou Maurício Cancilieri, repórter da DW Brasil, e nesse vídeo eu vou conversar com Pedro Halal, epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, responsável pelo EpiCovid, um estudo sobre os infectados por Covid-19. O Brasil, eu acho que tá oscilando, né, entre 1 milhão de vacinados, às vezes é por dia, né, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Tem a capacidade, o sistema, né, como o próprio Ministério da Saúde diz, de vacinar 2,4 milhões de pessoas. O que eu queria saber de você é o seguinte: com essa vacinação acontecendo, é o horizonte para controlar a pandemia? Exatamente. Na verdade, lá no começo da pandemia, muita gente acreditava na ideia da imunidade coletiva ser atingida pela infecção, ou seja, ter um número suficiente de infectados para que se desenvolvesse essa imunidade coletiva, que eu gosto de explicar como se fosse um cobertor de proteção. Quando tem muita gente já com anticorpos, o vírus não consegue se reproduzir. Mas nós da epidemiologia já notávamos desde o começo da pandemia que essa imunidade coletiva só seria atingida com a vacinação. Então, na verdade, o que nós precisamos caminhar com velocidade é para atingir 70% da população vacinada. Se a gente pegar os exemplos de países do mundo que ainda não chegaram a 70%, mas que estão vacinando muito rápido, e aí tem o exemplo de Israel, tem o exemplo da Escócia, o próprio Estados Unidos atualmente, a gente nota que mesmo antes de chegar em 70% da população vacinada, já se tem benefícios grandes na redução da hospitalização, na redução dos óbitos. Então o Brasil precisa caminhar na mesma direção que esses lugares que estão vacinando rápido. Eu entendo como adequada uma meta de 1,5 milhão de doses por dia. O Brasil é capaz de vacinar mais do que isso, mas 1,5 milhão por dia é um número bom e que fará com que a gente consiga vacinar toda a população elegível, por enquanto, ou seja, excetuando-se as crianças, ainda em 2021, que me parece que deve ser a meta. Infelizmente, até hoje, a média brasileira, desde o começo da vacinação até hoje, é pouco mais de 300 mil doses por dia. Só nas últimas 2 semanas que a gente começou a se aproximar de 1 milhão de doses por dia. Então nós precisamos acelerar para chegar pelo menos a 1,5 milhão de doses por dia, e aí a gente vai começar a enxergar a luz no fim do túnel, como vários outros países já estão enxergando, vendo as taxas decrescendo de casos, de internações e de óbitos por coronavírus. E essa vacinação, se ela tivesse sido acompanhada, ou se fosse acompanhada de medidas restritivas um pouco mais, digamos assim, presentes, né, mais incisivas, poderia abreviar esse período de controle da pandemia, que a gente não dá para estimar ainda. Eu não sei se você pode me dizer se dá para estimar, né, a curto, médio, 2 meses com a vacinação. Essa talvez seja a parte mais preocupante, porque o exemplo que esses outros países nos deram, todos foram combinando medidas bem restritivas de circulação com vacinação. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que está agora começando a acelerar a vacinação, mas não está fazendo as medidas restritivas de circulação. Então, é um pouco imprevisível quanto tempo vai demorar para melhorar a situação no Brasil. Eu vejo hoje um cenário completamente caótico. O Brasil ultrapassou a marca de 4 mil mortes por dia no dia 6 de abril. Só para que se tenha uma ideia, nenhum outro país teve 1.000 mortes por dia no dia 6 de abril. O Brasil teve mais de 4 mil. O Brasil hoje responde por mais de 35% das mortes por Covid no mundo, mesmo tendo apenas 2,7% da população mundial. Então a gente precisa estancar esse sangramento, entre aspas, muito rápido. E, infelizmente, nós não vamos estancar esse sangramento só vacinando a população. A gente precisa estancar a transmissão do vírus. E a única forma de estancar a transmissão do vírus é um lockdown rigoroso. O Brasil não fez lockdown em nenhum momento, desde o começo da pandemia. A sugestão que eu, vários outros epidemiologistas e economistas temos dado é um lockdown rigoroso de 3 semanas, pelo menos. Sem isso,
a situação do Brasil torna-se imprevisível e talvez nós continuemos batendo recordes e mais recordes de quantidade de mortes por dia. Agora, como você disse, a situação é grave e com a presença, inclusive, de uma variante. Em que medida o senhor acredita que essa presença, isso piora ou justifica o momento que a gente está vivendo? Não, certamente que a variante a P1, ela atrapalha muito a situação, porque ela é mais transmissível e existe evidência, embora ainda preliminar, de que ela é mais agressiva também. Eu responderia a tua pergunta talvez dizendo o seguinte: olha, a situação estaria também muito ruim caso não existisse a P1, porque tem um descontrole muito grande da circulação do vírus. Agora, a P1 piora muito essa situação. Você acredita num colapso funerário a médio prazo no Brasil? Acredito que isso pode acontecer? Olha, sinceramente, o Brasil já tem experimentado alguns colapsos. Em Manaus, por exemplo, nós tivemos um colapso em vários aspectos. Faltou oxigênio, faltou espaço para enterrar as pessoas. O colapso funerário já aconteceu em Manaus. Eu acho que pode acontecer em outros lugares do Brasil. E tudo depende da ofensiva contra a circulação do vírus. O quanto menos fizermos para o vírus parar de circular, maior a chance de um colapso. Nós precisamos lembrar que, olha, vacinação ajuda, claro que ajuda, é a solução do problema. Aumentar leitos de UTI ajuda, claro que ajuda, é importante que as pessoas tenham acesso. Mas uma epidemia não se para assim. Uma epidemia se para reduzindo a transmissão do vírus. Se o Brasil não parar a transmissão do vírus por meio de um lockdown rigoroso, pode ter colapso de oxigênio em outros estados, pode ter colapso funerário em vários estados brasileiros. Tudo depende do que faremos nas próximas semanas. Existe uma diferença não tão significativa entre óbitos de homens, mulheres. O que eu queria saber é, existe entre as vítimas fatais ou algum estudo que diz que, por exemplo, homens podem ser mais vulneráveis ou mais fracos com relação ao sistema imunológico do que as mulheres, com relação a gênero e Covid-19? Olha, em relação a gênero, pelo menos o nosso estudo, que é o EpiCovid, que não é sobre óbitos especificamente, mas é sobre casos, ele mostra não haver grandes diferenças entre homens e mulheres em relação à infecção. O que a gente encontrou sim foi uma diferença socioeconômica muito marcante. Os 20% mais pobres da população têm o dobro do risco de contrair coronavírus em comparação com os 20% mais ricos, o que provavelmente seja explicado aí por a questão casas menores, com famílias maiores, menos espaço, mais gente ocupando um espaço menor. Agora, em relação ao gênero, não teve grandes diferenças. Tem alguns estudos mostrando no cenário, até no cenário nacional, uma mortalidade um pouco maior nos homens do que nas mulheres, mas nunca foi nada gritante como a gente encontra em relação à idade, em relação a nível socioeconômico e em relação a grupos étnicos também. Aqui no Brasil, o nosso estudo mostrou que os indígenas, por exemplo, tinham um risco 5 vezes maior de contrair Covid do que os brancos. Ou seja, quem está em mais perigo nesse momento no Brasil, ou seja, essa população mais vulnerável. São as populações mais vulneráveis. Desde o começo da pandemia, o nosso estudo em junho do ano passado já detectava essa diferença socioeconômica muito marcante. Então, isso só tem piorado, e isso que eu estou falando de infecções, o nosso estudo mostrou infecções. Quando a gente vai olhar óbitos, a situação piora ainda, porque as populações mais vulneráveis, que a gente já mostrou que infectam mais, também têm acesso ao serviço de saúde menos qualificado, o que aumenta ainda mais o risco de casos mais graves. Agora, sobre o estudo de vocês, uma questão interessante. Estudar essa doença não vai acabar simplesmente com a epidemia controlada, né? Os estudos vão continuar mesmo com... se for o caso de essa pandemia ser controlada a curto prazo, médio. Tem especialmente uma área de conhecimento que agora já está se tornando uma área de pesquisa de muitos colegas, que são os efeitos em longo prazo da Covid, ou sequelas da Covid.
Tem muita gente estudando isso, mostrando, através do acompanhamento de pessoas que tiveram infecção, vários efeitos em longo prazo sobre processos cognitivos, sobre questões emocionais e sobre saúde física também. Então, certamente que a pesquisa epidemiológica sobre Covid, infelizmente, está apenas começando no mundo. Abril vai ser o pior mês? Olha, Ou eu acho está que sendo, né? depende. Já começou, o recorde de óbitos foi em abril, né? E já está sendo o pior mês da pandemia, mas eu nunca gosto de fazer essa previsão, porque depende do que fizermos. Se o Brasil, por exemplo, entrar num lockdown, que eu acho que a pressão social agora está se tornando praticamente insustentável para que isso aconteça, pode ser que abril não seja o pior mês. Agora, se continuarmos nesse ritmo, caminhando em direção ao precipício, certamente que teremos um abril ainda pior do que o sangrento março que nós acabamos de vivenciar.